Agora, o nosso especialista, Ricardo Antônio Gonçalves Trujillo, com o tema Reconstruções Tridimensionais Cinematográficas aplicada à ressonância e à tomografia. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela apresentação. Agradeço o convite do Rodney, né? O pessoal hoje, umas palestras maravilhosas. Parabéns a todos, né? E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Hoje, eu vou só compartilhar a tela aqui um pouquinho. Muito obrigado. Então, hoje eu vou falar um pouquinho diferente. Normalmente eu tenho dado palestra sobre ressonância cardíaca ou ressonância magnética de todas as modalidades, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma coisa que eu gosto muito, né? E eu trabalho numa estação de trabalho que me facilita, né? Me dá condições para dar uma aula dessa, né? Então hoje eu vou falar sobre reconstruções tridimensionais. Na maioria das vezes o pessoal fala que é perfumaria, que é uma coisa a mais, mas na verdade não. Então eu vou provar em algumas imagens e alguns temas que isso é eficaz e isso melhora muito a qualidade do seu local de trabalho, né, que você está trabalhando, que você está entregando, mas lógico, também a gente precisa de uma boa resolução espacial, temporal, se for na tomografia da ressonância, então a gente precisa ter alguns caprichos para poder ter uma reconstrução mais fiel. Meu nome é Ricardo Antônio Gonçalves Trujillo, né, sou operador em ressonância magnética e tomografia computadorizada há mais de 22 anos, sou operador em ressonância hoje no HCor, aqui em São Paulo, capital, tá? Sou de São Paulo, capital. Sou colaborador da plataforma da MR Online e, e hoje não existe nenhum tipo de conflito de interesse, apesar que eu vou falar bastante sobre uma estação de trabalho em específico, né? Que é o Single Via, que é da Siemens, mas não existe conflito nenhum de interesse. E deixa uma pergunta, né? O que são reconstruções cinematográficas? É uma renderização, uma técnica recente de reconstrução tridimensional. A gente tem várias nomenclaturas, né? Na Siemens nós chamamos de Cinematic, na GE nós chamamos de Global Illumination, e aí você tem, desculpa, na GE não, na Canon, né? Na Toshiba, na Canon, a gente chama de Global Illumination. Então você tem várias nomenclaturas que nós podemos utilizar, mas é uma reconstrução 3D fotorrealista, né? Ela é muito eficaz, né? A Siemens fez uma parceria com a Pixel, né? Que faz alguns desenhos, né? Como Toy Story, né? Um exemplo. E isso facilita muito a imagem fica cada vez mais bonita, com mais apresentação, e dá muito mais detalhes para o médico que vai laudar o exame, para o médico que está recebendo o exame. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E aqui eu deixo um QR Code, né, e um site da Siemens, onde mostra sobre um pouco mais sobre essa técnica, tá? É um paper bem importante e é legal de ver. Então, deixa eu aqui para vocês escanearem e no futuro próximo dar uma olhadinha na aula, por gentileza. E quais os equipamentos que a gente precisa para realizar uma reconstrução, né? A gente precisa de um bom equipamento. Então, a gente tem uma tomografia de 128 canais, a gente tem uma ressonância de 1,5 Tesla, mas com inteligência artificial, com precision sense. Então, a gente tem que ter algumas facilitações, né, do nosso dia a dia. Então, como, por exemplo, equipamentos de alta qualidade, mas você também consegue fazer com equipamentos com baixa qualidade, mas aí você vai ter uma resolução um pouco menor da qualidade. E aqui a gente tem uma workstation, uma estação de trabalho. O que que essa estação de trabalho faz? Aqui eu deixei só uma pequena demonstração. A gente tem duas telas, né? Então a gente consegue trabalhar, fazer as reconstruções sem estar no equipamento, né? Então a gente não precisa ocupar o equipamento para fazer as reconstruções. Então a workstation é uma estação de trabalho, ela fica ao lado do computador, né? Da ressonância ou da tomografia, ou às vezes fica até numa sala específica. E aí nessa sala você trabalha as imagens. Tem alguns lugares aqui em São Paulo, por exemplo, o Grupo DASA, né? Que tem os especialistas em reconstrução, então o pessoal que só faz reconstrução, então isso é muito importante para um serviço grande, né, que recebe muita informação, muita imagem, então tem alguns lugares já que só trabalham com esse tipo de estações de trabalho. E eu falo aqui nesse slide um pouco mais sobre a evolução das reconstruções, né, principalmente dos equipamentos também, mas aqui da evolução da reconstrução.
Essa é uma reconstrução bem antiga, de 10, 15 anos atrás, e hoje uma reconstrução mais fotorrealista, né? Uma reconstrução mais cinematográfica, né? Então a gente vê a diferença já gritante, né? Nessa evolução. Então a gente vai acompanhar agora só imagens de alta definição. Mas eu tenho que deixar alguns cuidados aqui, como eu vou mostrar aqui nesse slide, principalmente o tamanho do corte, né? A reconstrução. Então, se a gente deixa um corte muito grande, por exemplo, aqui eu deixei 4 milímetros, né? Mas você não tem quase nenhuma definição. 6 milímetros, então, você não tem reconstrução nenhuma. E isso não serve só para o cinemática, mas também qualquer reconstrução 3D. 2 milímetros, né? 3 milímetros. Aí agora, com 0,6 milímetros, olha a qualidade da imagem, né? Com 1 milímetro já fica com mais qualidade também. Então, assim, quanto menor o corte, melhor a resolução, você tem uma reconstrução melhor. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, as reconstruções é importantíssima, com um corte cada vez menor, né, para poder gerar um maior número de imagens, e aí você ter um processo de reconstrução melhor. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a tomografia de mão. Então, essa aqui é uma úlcera na mão, né? Paciente, uma úlcera na mão, que a gente tem uma reconstrução da tomografia. Eu vou misturar um pouquinho no decorrer dos slides, tomografia e ressonância, eu não separei por tópicos, mas eu vou falar sobre músculo esquelético, neuro, e vou deixar sempre no slide se é TC, se é ressonância, porque hoje em dia está muito próximo, né? Um equipamento do outro, uma reconstrução da outra. Então, vou deixar aqui para vocês sempre ficar atento no nome do slide, que eu vou estar sempre falando também, mas é importantíssimo. Então, aqui é uma tomografia de mão, né? Um paciente com contraste, então a gente vê uma úlcera na mão, uma reconstrução tridimensional. Aqui é uma ressonância da mão, então você vê a diferença, né? Hoje a ressonância está cada vez mais potente, né? Cada vez mais gerando imagens de alto padrão. Então, aqui é uma reconstrução 3D da mão, né? De uma ressonância, que é um marcadorzinho que a gente coloca na região de dor do paciente, né? E a gente vê a qualidade da imagem, né, bem parecida bem próximo, assim, já de resolução, né, de imagem, de tomografia, mas a gente tem nossas devidas proporções, né? Aqui é um ombro na tomografia, o paciente com metal, né, pós-cirúrgico, então a gente também tem nos equipamentos algumas inteligências, né, que a gente pode tirar um pouquinho esse artefato metálico, então a gente consegue tirar esse artefato metálico na hora da aquisição do exame, e na hora que gera a reconstrução, a gente visualiza a imagem cada vez mais com alta definição. Aqui mostrando para vocês a mesma tomografia de ombro, aqui é um cotovelo, uma tomografia de cotovelo normal, né, mostrando só as principais reconstruções. Aqui já o paciente com metal, né, com um pino, né, bem na região do olecrano aqui, e aí, quando a gente vai colocando a imagem de raio-x, parece aquele, a gente chama de preset, né? Tem vários presets, a tomografia, a ressonância, as reconstruções. Então, esse é um preset de raio-x, né, que a gente usa para demonstrar com outra cor o parafuso, né? Então, a gente demonstra, mostra para o médico, gira as imagens, salva, né, para enviar com qualidade, para o médico ver se o parafuso está saindo do lugar, se está no lugar certo. Então, isso é importantíssimo. Que aqui uma paciente também, uma paciente de cotovelo, já com fratura, né? Aí já, ainda antes de fazer a cirurgia, então a gente viu uma com cirurgia e a outra ainda, né, na fase da fratura ainda, né? E tomografia da bacia, a gente vê cada vez mais próximo as partes moles já, na própria tomografia sem contraste. Então, a gente, só com o janelamento do mouse, a gente já consegue ver algumas regiões de partes moles e a gente consegue definir isso também na tomografia, não só na ressonância. Então, aqui uma reconstrução óssea, sempre o máximo que, assim, sempre que eu posso, eu sempre utilizo a sequência de partes moles, tá? É muito difícil usar uma reconstrução com as sequências de parte óssea, porque a parte óssea ela te dá uma borda mais ali, com mais ruído, né? Com mais perda de qualidade. Então, a partes moles eu deixo ela com mais definição, deixo com corte interpolado, com cortes menores, e aí você consegue ter uma definição melhor no 3D também. Então, sempre que puder, utilize as sequências em partes moles da tomografia para fazer as reconstruções tridimensionais. Isso aqui é uma TC de joelho. Olha só como a gente já consegue ver até o tendão, né? O tendão patelar. Então a gente já tem um músculo, né? Então a gente consegue até ver
algumas coisas que a gente não via uma simples reconstrução na tomografia. Aqui é um quadril, paciente com uma artroplastia total do quadril, né? Que você vê a cirurgia, né? Então, a gente vai navegando por ele, vê onde se tá aquela cirurgia se foi bem feita, se não foi. Então, a gente consegue ter essa definição. Lógico, o exame tem que ser bem realizado. Não esqueça que a gente tem equipamentos que a gente consegue tirar o artefato metálico, né? Isso na aquisição. Você não, é muito raro tentar fazer isso em pós-processamento. Tem que ter um equipamento de dupla energia para você fazer isso, né? Mas aí a gente tem esses equipamentos, então por isso que tem umas reconstruções mais reais, né? Realistas. Então por isso que fica a imagem sem artefato, com qualidade muito boa. Aqui é uma TC de perna, só para vocês verem. Só com o janelamento do mouse a gente consegue ver o músculo da perna, né? Então, lógico, corte sempre fino, né? O máximo possível. Aí a gente sempre brinca, né? Que a gente lota o Pax, né? De informação, mas não tem jeito, né? Quanto mais informação, quanto mais cortes, melhor a reconstrução. Então, se você tiver uma fratura, que nem nesse caso aqui, o paciente tinha uma haste metálica na perna por inteiro, né? Tinha uma fratura antiga na fíbula, né? E na tíbia. E aí você vê que você consegue navegar por dentro, você consegue deixar bem visível. Aqui a gente, quando vai fazer o vídeo, né, quando a gente vai girando, só para vocês verem o processo, como é lento, né, e ele tem que, quando você está girando a imagem fica toda pixelada. Aí quando você para a imagem, que ele vai pixelar, vai montar a imagem. Então a gente tem que ter todo um jogo de paciência, porque nem sempre os computadores aguentam, né? Então computador, por mais que seja o melhor possível, mas ele tem um processo ainda lento de esperar a imagem ficar num padrão bom, então a gente tem que sempre se atentar a isso, né? Se eu salvar a imagem assim, a imagem vai ficar toda pixelada, toda cheia de ruído, então a gente tem que processar a imagem, deixar a imagem fluir, né? Então, por mais que o computador seja potente. Aqui um simples comparativo de uma reconstrução 3D normal, que nós chamamos de VRT, né, que é um tornozelo paciente com metal, e aí a gente vai ver a diferença agora com Cinematic, né? Então, a gente já vê uma grande diferença na imagem, né? O médico que vai receber o exame, ele vai receber com uma qualidade maior. Então, aqui a gente tem, só para vocês terem uma noção, o VRT normal e aqui com Cinematic, né? Então, a gente vai ter essa alta definição e o médico que solicita o exame gosta muito de receber assim. E essa é uma ressonância de pé de um paciente diabético que, infelizmente, perdeu o hálux, né? O primeiro dedo, né? Então, essa é uma sequência. Normalmente, a gente utiliza o T1, né? Pós-contraste. Normalmente, a gente usa o Dixon, né? Uma sequência Dixon volumétrica, e a gente utiliza a sequência com FAT7, né? Com sequência com saturação de gordura, para a gente visualizar a imagem com qualidade no 3D. Aqui é uma angiorressonância de perna sem contraste. A gente tem algumas sequências na ressonância que a gente consegue utilizar e fazer a sequência sem contraste. Então, a gente tem uma definição muito boa também, reconstrução fiel, né? Parece muito com tomografia, parece muito que foi feita até uma ressonância com contraste, mas não foi feito com contraste, é uma sequência sem contraste. Aqui uma ressonância magnética, uma angiorressonância de membros superiores, é muito difícil acontecer, é muito raro. Esse só foi o membro superior direito, se eu não me engano, e a gente não, a gente fez em dois blocos, superior e inferior, para poder juntar e aí fazer um composing, que a gente chama na ressonância, e aí sim pegar esse composing e jogar no 3D para poder gerar essas imagens em alta definição. Isso é uma ressonância, tá? Uma angiorressonância de membro superior direito, nesse caso. Aqui, para neuro, a gente tem uma infinita variedade de informação. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, uma tomografia, né? A diferença de uma reconstrução óssea para um cinemático, né? Em parte óssea, só para vocês verem a diferença. Lógico, a gente está usando as sequências em partes moles, né? Mas aqui só para ver o osso, né? Então, olha a diferença do cinemático e para o tradicional, o VRT tradicional. Aqui é uma criança que tinha uma hérnia encefálica, é um caso bem raro, né? E paciente com hidrocefalia, com DVP, e aí a gente vê as reconstruções fiéis, né? Com alta qualidade. E aqui um paciente com trauma, né? Um trauma de queda de altura, né? Esse foi até uma morte encefálica. Então a gente vê o trauma calota craniana, né?
e a gente vê a reconstrução com qualidade. Infelizmente, né, a gente não gostaria de mostrar essas imagens, mas tem que mostrar. E aqui, face. Então, cada vez mais detalhe, o nariz, por exemplo, o médico que vai fazer, às vezes, uma cirurgia do nariz, cirurgia plástica, já fez a cirurgia, quer dar uma olhada com qualidade cada vez mais. Você tem essas reconstruções cinematográficas, né? E detalhe, você consegue navegar por dentro, como se estivesse entrando para dentro do coronal ou do sagital. Então, a gente consegue visualizar. E aqui a ATM, né? Aqui eu deixo um exemplo do lado direito, do lado esquerdo, de boca aberta, boca fechada, desculpa, e agora a boca aberta, né? Então a gente sempre A manda para o Marina Senna sistema. e a Pabla. Aqui a gente só deixa, só para mostrar para vocês boca fechada e boca aberta da ATM. Aqui é uma tomografia de pescoço, para a gente ver a qualidade da reconstrução, né? Na região anterior, posterior. Aqui o paciente com os braços para trás, uma angiotomografia, né? De desfiladeiro torácico, por exemplo. Aqui, né? Eu falei ressonância, mas é tomografia, só para vocês terem noção de como é feito. Aqui uma angiorressonância sem contraste, nós chamamos de sequência TOF, tá? Arterial do crânio, ela é feita sem contraste. Então a gente vê essa qualidade toda bem próximo da tomografia, né? E aqui a gente vê um aneurisma sacular, né, na basilar. A gente vai ver a basilar aqui com mais definição. Aqui é o aneurisma sacular, porque ele é redondinho, né? Então eu chamo de aneurisma sacular. Tá bem na basilar, é uma sequência sem contraste e a gente consegue fazer essa reconstrução tridimensional cinematográfica, né, com qualidade. Aqui é uma angiorressonância venosa, e aqui nós fazemos sem contraste, mas tem muitos lugares que fazem com contraste, né? E a gente consegue ver essa malformação arteriovenosa, a gente vê essa malformação arteriovenosa, chama MAV, tá? Então a gente faz uma angiorressonância, aqui no HCOR a gente faz tanto sem contraste como com contraste, e a gente consegue depois reconstruir essas imagens, né? Então, com alta qualidade. Aqui é uma carótidas, por exemplo. Aqui a reconstrução da carótida, a gente reconstrói ela toda, né? Como que a gente consegue ver as carótidas e as vertebrais, e depois a gente desmembra, né? Deixa só as carótidas, depois só as vertebrais. Então, a gente tem todo esse cuidado, essa destreza para poder entregar uma melhor qualidade. Aqui é uma angiorressonância para desfiladeiro torácico, então a gente faz duas aquisições de anjo, fora as sequências, né? Que a gente utiliza, então a gente faz com o braço para baixo e depois com o braço para cima. Então a gente tem essas duas aquisições de anjo, né? Além das sequências que a gente tem que fazer, né? Então a gente tem o braço para baixo e os braços para cima. Aqui o plexo braquial, então a gente faz uma sequência de plexo braquial, nós chamamos de STIR, né? 3D STIR. Na Siemens a gente chama de Space, na GE nós chamamos de Cube, ou na Philips Driver. Então são sequências volumétricas, né? Normalmente utilizamos pós-contraste para tirar um pouquinho do sinal do vaso. Assim que injeta o contraste, a gente já faz a aquisição, normalmente demora em torno de 5 minutos, 6 minutos, dependendo do aparelho, né? Do equipamento, e a gente consegue ter uma definição do todo do nervo, né, do nervo do plexo braquial. Também dá para fazer no plexo lombar também e no plexo lombosacral ou sacral dá para fazer também. Aqui é uma sequência que a gente utiliza na ressonância, que a gente faz com halo. O paciente vem para fazer aquelas biópsias guiada por ressonância ou às vezes biópsia na sala híbrida, né? Então eles colocam o halo, esse halo é preparado para entrar na ressonância, ele pode entrar na ressonância. Então a gente faz algumas imagens, né? Então aqui é só umas reconstruções para vocês verem como o paciente, né, fica, mas normalmente o paciente está sedado, né? Então, a gente faz essas reconstruções para o médico. Aqui é do encéfalo, a gente vem só com o mouse e vai tirando a pele, né? Vai entrando dentro do encéfalo. E aqui foi um trabalho que a gente fez lá no HCOR, que foi até feito um estudo sobre o encéfalo na ressonância, pacientes idosos, pacientes jovens. Então, esse caso é um paciente de média idade, e não coloquei todo o caso aqui, que a gente não pode divulgar muito, né? Então, só um exemplo para vocês. É um exemplo de um encéfalo de um paciente médio jovem, e a gente consegue ver a qualidade da definição. Normalmente utilizamos uma sequência chamada T2 FLAIR volumétrico, né? Como, como na Siemens é o Space, na GE é o Cube. Então a gente utiliza essa sequência com qualidade, né, com alta definição. Normalmente são sequências caras, né, que a gente que demora muito para fazer, 6 a 7 minutos, mas a gente tem depois reconstruções fiéis do encéfalo, por exemplo, e tem que usar uma saturação de gordura para tirar
um pouco da pele ali daquela região para poder mostrar só o encéfalo. Então, aqui por dentro a gente navega, consegue navegar, né? Aqui eu coloquei uma tractografia, na verdade eu só coloquei mesmo para poder demonstrar para vocês um tumor, um meningioma, né? A gente viu a tractografia, a gente chama de DTI na ressonância, né? Então a gente aqui fez uma fusão de imagem, pega a sequência T2 flare e joga o DTI, né, nessa sequência e a gente vê a diferença da tractografia na região do tumor, né? Um meningioma, um tumor benigno, mas é um tumor grande, né? Que ocupa uma área grande do cérebro, né? Aqui só a reconstrução de TI. Aqui um ouvido na ressonância. Olha só a qualidade da cóclea, né? A gente consegue ver a qualidade com a sequência T2. É uma sequência T2 Fiesta ou T2 Cis, que a gente chama na CIMES, Fiesta na GE. E a gente vê a qualidade da reconstrução, né? Normalmente utilizamos 0,6 milímetros de corte. É uma sequência cara também, 4 a 5 minutos, mas depois a gente tem uma reconstrução muito boa. A tomografia da coluna vertebral, então, a gente nem se fala, né? A gente tem uma qualidade muito boa, que é uma cervical, por exemplo. Tem alguns exemplos. Aqui é um paciente com artrodese, né? Então, a gente consegue ver uma artrodese anterior, paciente cervical. A gente usa um filtro de raio-x também, mas já é uma reconstrução cinematográfica. Só para vocês verem aqui na reconstrução 3D, a gente quase não consegue ver, né? O parafuso ali, a plaquinha, né? A placa que foi utilizada, né? Então, aí nessa reconstrução com um preset que parece um raio-x, a gente demonstra melhor. Dá para ver os parafusos, a placa. Aqui já no 3D você quase não vê. Aqui é da coluna dorsal, se tiver uma fratura, que nesse caso tem várias calcificações, né? Então a gente consegue ter uma definição muito boa da coluna vertebral por inteiro, mas essa da dorsal também. Aqui da lombar. Na lombar a gente utiliza para fazer pacientes com artrodese. Então, por exemplo, esse paciente tinha uma artrodese, que é uma cirurgia na região da lombar, onde ele coloca uns parafusos, uma haste de metal, né? Então, a gente também usa um preset diferente, usa um preset bem parecido com o do raio-x, mas a gente coloca uma cor, mas também pode usar o do raio-x também. E a gente consegue também reconstruir só o parafuso, né? Se tem algum parafuso quebrado, por exemplo. Então, a gente consegue demonstrar isso, tá? Tudo isso via software, via inteligência artificial. Aqui na medicina interna, você tem uma gama enorme, né? Eu sempre brinco com essa imagem, eu sempre falo, minha vida inteira, eu nunca vi o pâncreas em 3D na ressonância, nem na tomografia, e olha só, né? A gente consegue ver direitinho na reconstrução cinematográfica, então a gente consegue tirar coisas que a gente não via há tempos atrás. Aqui na tomografia, só para vocês verem o processo dentro do intestino, né? A gente vai cortando ali, mostrando também uma fase mais venosa, mostrando a parte interna ali do abdômen. Aqui uma TC para anjo de mesentéricas. Então, aqui a gente vê toda a parte mesentérica, superior, inferior. Então, a gente tem essas reconstruções que a gente realiza. Lógico, a gente vai limpar, vai tirar o osso, né? Mas aqui, só para vocês terem uma noção, aqui é uma anjo-ressonância da aorta, que a gente consegue pegar toda a aorta torácica e abdominal, até a bifurcação das ilíacas, né? Pega até a renal. Então, a gente tem essas reconstruções com muita qualidade, lógico, também o exame é feito com uma qualidade muito boa, normalmente é utilizada uma sequência chamada Flash ou sequência FL3D, que é uma sequência única, né? Não é o Trix que a gente está utilizando, nem o Twist, é uma sequência única, então a gente monitora o contraste, quando o contraste chega, a gente dispara a sequência e a gente tem uma definição muito melhor de resolução, principalmente resolução temporal e espacial. Aqui é uma colangio-ressonância. Colangio-ressonância da vesícula biliar, onde a gente consegue ver a vesícula, o colédoco, o ducto pancreático. É uma sequência sem contraste, é um T2, tá? Bem fino, nós chamamos de space, ou T2 space, ou T2 turbo-spin echo, e ele é uma sequência muito pesada, como que a gente pode ver. A gente tira toda a área interna do abdômen e mostra só líquido, né? Então, quando a gente tiver a bile ali, ele vai mostrar líquido, então ele vai mostrar e a gente consegue reconstruir isso. É uma sequência trigada, depende muito da respiração do paciente, mas pode variar entre 3, 5 minutos. É uma sequência que a gente consegue reconstruir depois com qualidade. E aqui a gente vai mostrar até um exame que o paciente tinha cálculos na vesícula biliar, então a gente 3 cálculos, né, na vesícula biliar. Nesse paciente não tinha nada, e esse paciente tinha esses 3 cálculos na vesícula biliar, que isso que está causando
um desconforto para o paciente. Aqui, um paciente de ressonância de artérias ilíacas, tomografia, desculpa, da artéria ilíaca esquerda, com uma endoprótese, né, na região da ilíaca esquerda. Então, a gente vê a qualidade, né, a gente consegue ver cada vez mais essa definição da endoprótese, né? Aqui uma tomografia de tórax, por exemplo, com contraste, a gente vai tirando, vai vendo a aorta, o coração. Então, tudo isso a gente consegue definir. Uma tomografia de arcos costais, a gente consegue ver o músculo, né? Olha só a definição do músculo do reto abdominal aqui já, né? Quase coisa que a gente não via, torácico aqui, né? A gente quase não via isso na tomografia, a gente consegue tirar, né? E ver essa fratura da costela com mais definição. Até aqui deixei um zoom, né, para mostrar para vocês. Então, a gente tem essas pequenas diferenças de reconstrução, mas que faz toda a diferença. Paciente com Covid, né, isso aí faz tempo já, mas é bom sempre dar uma olhadinha, né. E aqui é uma tomografia, uma angiotomografia de aorta torácica, também uma endoprótese. Olha só a definição da prótese, né. Então, deixei um zoom aí bem para vocês enxergarem bem a definição. Então, a gente faz essas reconstruções para mostrar melhor uma angiorressonância de aorta torácica e aorta pulmonar, aorta e artéria pulmonar, que a gente realiza normalmente sequências com trix ou twist, né? São várias angios ao mesmo tempo, cada 10 segundos, ou, desculpa, cada 5 segundos, 2 segundos, sai uma angio diferente, então a gente consegue ter essa passagem do contraste aonde a gente quer. E aí a gente tem, nesse caso, uma angiorressonância de paciente que é uma cardiopatia congênita, é um TGA, é uma transposição das grandes artérias. Então, a artéria aorta está bifurcando no ventrículo direito, normalmente é no ventrículo esquerdo. Então, a gente tem essas patologias, né? Então, a gente faz essas sequências em trix, né? Twist. A gente vê várias passagens do contraste e a gente pega a melhor passagem, por exemplo, da ângio arterial da aorta. A gente pega a melhor passagem e reconstrói. Ah, a melhor passagem da ângio pulmonar. A gente vai lá e reconstrói. Então, nesse caso, um paciente TGA, né? Então, pulmonar, a aorta e as duas juntas, né? Mostrando até um pouco do pulmão também. E aqui um paciente também um congênito, né? Pós-operatório de tetralogia, a gente falou. Então, a gente tem também algumas variações, anomalias, né? Naquela região do coração. Então, a gente pega, faz também a anjo, reconstrói na fase arterial. Então, aqui é uma angiotomografia de coração, por exemplo, as coronarianas, que a gente faz as reconstruções. Aqui uma simples demonstrativa de uma sequência 3D normal, de uma sequência tridimensional, de uma sequência cinemática, né? Então, aqui demonstrando cada artéria, né? O tronco da coronária esquerda, a diagonais, a coronária direita, a CX, a circunflexa, né? Então, a gente vê em alta definição, por exemplo, aqui a gente vê o paciente com uma prótese de comunicação interatrial, a gente vê a reconstrução feita, isso na tomografia, tá? Uma angiotomografia do coração, então a gente vê a qualidade da reconstrução. Aqui é um paciente com marca-passo, aqui a gente consegue ver os fios do marca-passo dentro do coração, né? Então a gente consegue reconstruir, também tirar o músculo cardíaco, deixar só as artérias coronarianas. Aqui é um paciente com stent, então a gente consegue ter essa definição cada vez com mais qualidade. Aqui é um paciente de uma angiorressonância, chamado de Maitâner, ou síndrome de Koch. A gente injeta o contraste via podálico, né, pé esquerdo. Então a gente vê primeiro a veia cava, depois a artéria. Então a gente pega uma sequência também trix, são várias séries de sequências de contraste. E a gente pega a melhor, que demonstra a melhor, e a gente faz a reconstrução. Melhor sequência que fica pegando a artéria e a veia cava, né? Então aqui é a compressão da veia cava esquerda com a artéria ilíaca direita. Então a gente vê essa patologia, né, injetando contraste pelo pé. Aqui é uma uroressonância. Eu já peguei esse paciente que é com os rins pélvicos, né, bem localizado ali. Normalmente a gente está acostumado a ver uroressonância normal, esse é um paciente não normal. Então a gente pega uns rins pélvicos naquela região, faz uma uro, né, tardia, que é uma angio-renal sem contraste na ressonância. A gente vê a sequência chamada INFIR na GE, na CIMI chama NATIVE. Então a gente vê uma sequência que dura em torno de 3 a 5 minutos, também intrigada, e ela também depende muito do paciente. Uma angiotomografia de membros inferiores, paciente com
com endoprótese na bifurcação das ilíacas, então só para ver a qualidade da imagem, uma angiorressonância de membros inferiores, então a gente consegue tanto reconstruir a angiotomografia como a angiorressonância também. Aqui é uma ressonância hepática, né, com contraste Primovisti, que é um contraste hepatoespecífico, né? E aqui a gente faz a reconstrução na fase hepatobiliar. O que é fase hepatobiliar? Fase hepatobiliar é a fase já excretora daquele contraste, que normalmente é 20 a 25 minutos da injeção do contraste. Então, a gente injeta o contraste, faz as fases importantes, arterial, portal, equilíbrio, e vai fazendo a tardia de 10 minutos, de 15 a de 20, e depois pega e reconstrói, e a gente consegue ver até uma colangio pós-contraste com contraste Primovisti. Aqui algumas curiosidades, aqui é o Instagram desse grande mestre aqui do CT ISOs, eles postam muitas coisas interessantes, então tubarão, tartaruga. Aqui algumas homenagens que eu fiz com um grande amigo meu, que segue o LinkedIn dele aqui, o Rafael Marques, ele trabalha na reconstrução do grupo DASA, aqui em São Paulo, ele só mexe com reconstrução, que ele forneceu algumas imagens para mim, esse slide eu deixei aqui para vocês verem, uma urotomografia, né? Desculpa, uroressonância, aqui é uma tomografia, então a gente consegue ver com qualidade. Aqui o Diogo também, que trabalha com alta qualidade lá em Chapecó, e também deixo o LinkedIn dele aqui para vocês seguirem ele faz bastante postagem interessante. E aqui uma gratidão, meu amigo Rodney aí, minha família, e meus amigos, meus grandes amigos aí, o Michel acho que vai dar aula amanhã, o André, e aqui minha família. Deixo para vocês aí muita gratidão e quem puder compartilhar, quem puder ajudar o Rio Grande do Sul, continue ajudando, tá bom? Bem, muito obrigada pela palestra. Opa, Gostaria de pedir a todos, mais uma vez, que fizessem as doações. Aqui a gente está com o QR Code na tela. E lembrar que amanhã, a partir de 8 horas, esse evento continua, certo? Amanhã também o dia todo, continuaremos também com as doações. E sintam-se à vontade.